infância muito legal. Teve muitos desafios, mas meus pais estiveram preparados para fazer com que eu tivesse a coragem e nunca baixasse a cabeça. O principal desafio era a especulação sobre o autismo. Eu descobri com 7 para 8 anos de idade, o que é bastante tarde. As pessoas começaram a fazer algumas especulações sobre mim, sobre o autismo, principalmente que eu poderia ficar em casa só e eu não precisava ir nos lugares. As pessoas achavam que, por exemplo, estereotipia era coisa de maluco, que eu ficava sozinho porque eu era antissocial, algo dessa natureza. Aí meus pais fizeram ao contrário, fizeram força para que não houvesse essas especulações, e por isso que a infância ficou um período mais fácil de se levar. E também, quando meu pai e minha mãe descobriram que eu tinha amigos que se importavam comigo, que não davam ouvidos à especulação, eles traziam essas pessoas para dentro da nossa casa e deixavam o burburinho, o falatório lá fora, porque assim eu ficaria mais tranquilo e eu brincaria com quem realmente quer o meu bem. Que muitas mães, elas me perguntam como é que eu vou interagir com meu filho e socializá-lo em um grupo. O importante é que ele tenha amigos com quem contar. Se for um grupo de amigos com os quais ele não pode contar, talvez nem valha a pena tu pôr naquele grupo. E também é importante a família pegar junto para, se tiver um grupo, sensibilizar. E aí sim as pessoas começarem a entender o autista como um amiguinho. Foi o que aconteceu na minha infância. Eu ainda tive desafios, mas se eu não tivesse coleguinhas, ia ser muito pior. E assim, ter coleguinhas, tá, é um processo longo. Por isso que eu estou avisando para os pais, assim, muita gente ainda hoje discrimina, ainda hoje olha esquisito, ainda hoje fica com o pé atrás, todos os pés atrás, e especula muito, né? Aquela história de quem conta um conto aumenta um ponto, mas o pai e a mãe, sempre ali do lado, vão constituir porto seguro e vão fazer, eu sei que é difícil dizer isso aqui, mas uma triagem das pessoas que realmente querem contribuir e aquelas que só querem especular. E na escola também é importante citar um pouquinho. Esse panorama se refletiu na escola também. Eu tive desafios, os professores naquela época, e até hoje eu creio que muitas vezes, eles não sabem incluir, eles não sabem adaptar ao ritmo das aulas. Então eu perdi muito conteúdo, não porque eu era ruim, mas porque a forma de se passar esse conteúdo eu não captava. Meu pai e minha mãe, de novo, fizeram um coro, foram lá na escola e pediram para que o professor explicasse um pouco melhor, explicasse diferente. Por exemplo, uma das adaptações, né, para as mães que estão aqui nos assistindo, era a professora copiava no quadro e simplesmente esperava que a gente copiasse atrás. Mas eu tenho um probleminha com a coordenação motora, um atraso pequeno. E aí, meu pai e minha mãe perceberam que se a professora ditasse, eu conseguiria escrever. Era uma adaptação que eles tinham ao alcance, mas que fez toda a diferença. Que legal, né? São pequenas coisas, né, Marcos? E é difícil. Hoje em dia, os profissionais estão melhorando muito, mas falta tanto ainda, né? Falta. Mas é cada dia um passo. Eu gosto de falar, principalmente nas minhas lives e nas minhas palestras, que antes de tudo, para a criança socializar, os pais têm que começar a socializar com eles, né? Não adianta nada colocar num canto e dizer assim, não, agora não vem me incomodar. Eu já vi muita mãe fazendo isso. Agora não, agora tu fica quieto. Não, tem que começar a socializar, brincar com a criança. Eu gosto muito de brincar com meu filho, fazer teatro, fazer brincadeiras com ele, estimular a imaginação dele, estimular ele a conhecer novas maneiras dele poder me explicar, porque ele até ontem não era verbal, mas consegui me explicar por algumas maneiras, algumas teorias assim de teatro e outras coisas, o que ele quer me dizer. Música, ele ama fazer dublagem, entendeu? Então, é muito bacana. Eu acho que é esse o ponto, começar dentro de casa, que nem o Marcos falou. Exatamente isso que minha família seguia. Aqui dentro da nossa casa, nós temos a ferramenta necessária para incluir. Pelo menos para começar a sinalizar a inclusão, sinalizar que a inclusão é possível, porque
Quando a gente só fala, as pessoas dizem, olha, a inclusão tem bastante energia, tem bastante coisas para serem consideradas, mas o que que é inclusão? Quando um pai, quando uma mãe vive a inclusão, as pessoas sabem o que é. As pessoas sabem como funciona. Porque está nos olhos do pai, nos olhos. Eu não sou muito bom de olhar nos olhos, mas entre os neurotípicos as pessoas veem nos olhos que a inclusão está funcionando, então elas podem adotar também. É interessante, vocês falaram de música e nós falamos mais cedo de hiperfoco, né? Muitas mães estão nos assistindo e assim, dá um hiperfoco como ponto de partida para as mamães, né? Então, assim, como? Achar uma coisa que o filho de vocês goste. Eu dou um exemplo por mim. Quando, por exemplo, as pessoas me diziam lá atrás que eu tinha tanta especulação, eu vou mostrar para vocês como é que eu fazia para me desvencilhar disso e ainda convencer a pessoa a ficar do nosso lado, apoiar a inclusão. É assim, ó. Vou pegar um violão e mostrava dessa forma aqui, ó. Enquanto você se esforça para ser um sujeito normal e fazer tudo igual, eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total, na loucura real. Controlando a minha maluquez. Quem puder ajudar eu a cantar. Misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza, maluco, beleza. Eu vou ficar com certeza, maluco, beleza. E é assim, vocês veem que eu uso assim duas coisas bem poderosas que eu acredito, que é o teu hiperfoco, e aí tu mostra a tua potência e tu faz com que a pessoa fique do teu lado porque ela vê o teu talento. A gente quer a inclusão e a gente vai conseguir, mas a caminhada vai ser acelerada se as pessoas entenderem o que elas ganham incluindo. Elas ganham um violeiro e elas ganham uma pessoa que gosta de desenho, ganha um violeiro, ganha um cartunista, ganha um brilhante palestrante, ganha várias coisas, um brilhante advogado que está conosco, né? Cartunista também está conosco. Imagina se esses talentos servirem a um país. Se as pessoas começarem a pensar desse jeito, elas vão abrir a porta mais para a inclusão. Isso é um comentário que a gente precisa fazer. E aí, como é que eu começo esse processo, né? Olhando para dentro e falando que oportunidade eu posso dar para o meu filho. Assim, tu dá a oportunidade, ele vai se debruçar naquilo e vai te devolver talvez um talento. E as pessoas, eles falou-se muito hoje, né? Deixar no cantinho para não incomodar. Negativo. Muito. Pode até deixar num cantinho, sabe? Tem autistas que têm uma tendência mais lenta e gradual de socializar. Mas se for para deixar num cantinho porque o indivíduo quer, dá alguma coisa relacionada a desenvolver a imaginação, criatividade, potência. E aos poucos também tira do cantinho para mostrar. Meu caso foi assim, eu estava pelos cantos da casa tocando, cantando, batendo nas panelas, tudo, por causa da música, até que meu pai e minha mãe descobriram, se eu puser o Marcos num concurso musical para a cidade ver que ele tem esse talento, não precisa nem ganhar em primeiro lugar. Porque foi rara a minha ganhar em primeiro lugar, mas a sociedade vê que um autista saiu de casa para estar lá mostrando para eles o talento, isso já vale a pena. Muitas mães que falam, nossa, mas eu não sei qual que é o hiperfoco do meu filho, mas vale a gente observar bastante, né?
Observar sempre. Aí tu falaste bem, observar sempre. Quando o indivíduo vai crescendo, porque assim, às vezes a observância do pai, da mãe, é mais voltada à criança, porque hoje a procura maior é autismo infantil. Só que o autista que tem o hiperfoco desenvolvido ao longo de toda a vida dele, ele vai ser uma criança autônoma com autismo e também um adolescente autônomo e um adulto autônomo depois. E é o que todos queremos, né, para os nossos. Mas isso é muito legal, a gente procurar o talento. Eu estou nessa fase de procurar. Por enquanto, o Rafa gosta de muitas coisas, de construir coisas. Ele gosta de construir. Pegar várias coisas e construir, fazer, ele olha os ângulos das coisas assim. Mas não gosta de desenhar, ele gosta do concreto. E eu amo desenhar. Nossa, eu falava, se ele soubesse, se ele tivesse o talento de desenhar para colocar no papel o que ele pensa, né, ia ser legal. Mas quem sabe um dia, mas assim, no concreto ele vai muito bem. E aí a gente vai colocar no esporte, a gente acha que é certo isso também, né, Marcos? A gente tentar várias alternativas também, né? Não sem desgastar a criança também, né? Esse desgaste é muito importante que tu observou, porque assim, às vezes a criança, ela vai apontar para ti sozinha o que ela quer tentar. Às vezes o pai e a mãe tentam coisas demais sem ouvir a opinião da criança também, isso é ruim. Mas é bom, por outro lado, que tu desafie, porque o autista, ele tende a ficar na sua zona de conforto. É bom que tu desafie a zona de conforto de vez em quando. E pode ser das maneiras mais fáceis, que estão acessíveis aí para todas as mamães. Mudar o caminho que se faz para a escola, né? Legal. Ir por um caminho mais longo, mudar as coisas de lugar na prateleira de vez em quando. Aqui em casa acontece. Cadê meu chinelo? Eu mudei, tá lá. Ó. Tudo pensado, legal, né? E meu irmão já incorporou essa, minha cunhada também já incorporou essa. Às vezes eles até brincam comigo, né? Olha que eu vou botar teu violão em outro lugar hoje. Só que, claro, hoje a gente leva numa brincadeira, né? Mas no passado foi isso que eu te falava, que, assim, desenvolver a noção de que as coisas não vão permanecer sempre as mesmas. Sim, muito bom. E é bom que, assim, ó, em casa, a família, junto com a pessoa autista, ela pode errar. O mundo fora dos muros da casa, infelizmente, eu digo a vocês que ele é bastante cruel. Então, vocês pais, vocês têm a noção do tanto de risco que vocês sabem que o filho de vocês, que a filha de vocês pode correr. Mas lá fora, talvez o professor não tenha essa noção. Talvez a pessoa que cuide dos filhos de vocês, se eles forem em idade de creche, em idade de jardim escolar, ele não tem essa noção. Não estou dizendo que não seja capaz de desenvolver, mas como pai, como mãe, principalmente como mãe, não tem ninguém que olha. A mãe Sim. tem o sexto sentido, né? Sétimo até, se bobear. A música é interessante nesses exemplos, porque a música, o que ela é? Ela é ritmo. E o que é o modo de organização de um autista, se não é ritmo? O autista precisa de um ambiente, então, que tenha ritmo. Ó, dá um exemplo aqui, ó. Quando eu aprendi a tocar guitarra, violão, o meu professor, ele ensinou um truque que era, assim, uma base, né, para tu aprender o resto de tudo a partir disso, né? E era assim, daí eu percebi que eu podia... Então, assim, se eu tenho um ritmo, eu tenho uma organização. Para o autista, eu percebo que essa é uma regra. Então, assim, ritmo da música, principalmente, é o que mais conecta. E aqui eu quero chamar a atenção a estratégia que a gente está discutindo de fazer o que o autista faz. Vocês podem ter muito para pesquisar nisso. Vocês já devem ter assistido esse filme, eu acho. Que chama-se Meu Filho, Meu Mundo. Sim. Perfeito, Marcos, verdade. Criança autista, não verbal. O pai e a mãe, sem saber, construíram o que hoje se chama de sala sensorial, né? E com
negócio de se balançar, de impor ritmo, né? Eles começaram a ter a atenção do menino. E aí toda a comunidade médica, procurem depois, tem no YouTube, porque é bem velhinho já o filme, a comunidade médica fica assim espantada, né? Como é que eles conseguem se conectar e como é que o personagem avançou no espectro. Quer dizer, essa conexão com o sujeito, né? Vou perguntar, aproveitar que você está aqui na minha frente, te perguntar uma coisa, que fez toda a diferença quando eu vi você falando, eu não sei em que entrevista que eu vi, ou no teu canal, não me lembro. Quando você fez um comparativo do cérebro do autista com o guarda-roupa. É que é a organização das coisas e informações no cérebro, né? As pessoas típicas, elas têm uma organização realmente organizada, né? Elas sabem, eu digo assim, o teu cérebro é um guarda-roupa. Então, se te disserem assim, sabe o Roberto Carlos? Aí o teu cérebro vai lá puxar a gavetinha são tantas emoções, tu lembra disso, né? Agora o autista, tu diz para ele, tu diz para mim, né? Marco, sabe o Roberto Carlos? Eu vou ter que te dizer assim, pera que eu estou buscando, são tantas emoções, eu estou lá, categorizando a roupa que representaria o Roberto Carlos. Só que no meu guarda-roupa está tudo bagunçado, porque eu estou procurando o Roberto Carlos, mas tem aqui no ambiente um cachorro latindo, tem uma luz acesa, tem um carro de polícia na rua, e aí como é que eu digo para o meu cérebro, foca que tu vais procurar aqui o Roberto Carlos? É mais difícil, e leva a uma latência de 6 segundos em média. E aí que eu uso o guarda-roupa, esses 6 segundos que eu peço para a sociedade, é aqueles 6 segundos que as pessoas têm quando saem apressadas de casa para decidir que look vão vestir, sabe que a pessoa fica assim, não sei quem de vocês faz isso no guarda-roupa. Assim. Várias pessoas fazem, Marcos. Então, é aí a conexão. Então, para a pessoa ter essa noção de que a lembrança do autista é praticamente a mesma coisa. Então, não faz sentido tu pedir que agora eu lembre quem é o Roberto Carlos. Pede e espera. Para organizar o guarda-roupa e te devolver. Com o tempo e exercícios, esse tempo pode diminuir, mas ele ainda vai existir. Mesmo que seja 2 segundos, mas aqueles 2 segundos eu preciso para te dar a resposta.